Olá, tratador e tratadora, tudo bem? Hoje o tema vai ser sobre razão versus intuição. Então eu vou estar falando aí, explicando e dando exemplos o porquê que as duas coisas fazem sentido. Então eu sempre falo que essas duas coisas elas têm pelo menos 2 metros de distância uma da outra. Então uma coisa é a razão e outra coisa é a intuição, que é o coração, tá bom? Então, acho que para começar dando um exemplo bom, é que a pessoa que é muito racional, o profissional muito racional ao extremo, ele acaba só dando importância e ele tem certeza que é o que ele vê, que é o que ele percebe, que ele julga certo ou errado, né? E ele acaba sendo um profissional muito limitado, né? Porque ele acredita apenas naquela teoria e apenas naquela escola da vida que por algum momento ele passou. Então ele se torna um profissional, acaba sendo negativo e também limitado. E o profissional que ele tem uma mente intuitiva, que é o coração, que ele também escuta o coração dele, que é uma fala silenciosa, mas muito funcional, ele acaba sendo mais sábio e ele acaba fluindo com maior facilidade na vida, né? Na vida profissional, na vida pessoal, amorosa, enfim. Então, esse profissional, ele acaba tendo mais facilidade e maior desempenho. Então, acho que a verdade nisso é que tudo que vem do coração costuma ser verdadeiro e puro e funciona muito bem. Quero dar um exemplo aí do que aconteceu comigo, né, em algum momento profissional, de intuição versus razão. Então, eu lembro que eu fui para o Rio de Janeiro, na época brasileira, em um evento, numa prova. Estava somente eu e um cavalo. Então, retornando para Campinas, eu lembro que nós estávamos com outras pessoas, eram outros fretes. Então, automaticamente, nós tínhamos que parar em outros locais. E nós fomos para o Círculo Militar, né, que era para o Exército, para pegar um garanhão. E eu lembro que chegando próximo ao Círculo Militar, o caminhão começou a apresentar problemas elétricos, na parte elétrica. E aí eu comecei já a achar estranho, né? Falei, poxa, que chato. Pensou, tem algum... E já era de madrugada também. Então eu lembro que exatamente às 1h30 da manhã, esse caminhão veio a parar. E como só estava eu de tratadora e outros 2 tratadores, eu motorista, eu lembro que eles falaram, não, vamos subir mesmo assim, vamos ir até onde dá. E naquele momento eu teimei, falei, não, a minha intuição nesse momento diz que não é o certo é parar por aqui, pedir ajuda, para que a gente receba um amparo e de profissionais, né? Então, naquele momento, eu estava indo pela minha intuição e eles pela razão. Então, eu não achei correto, até porque o animal que estavam todos muito agitados, inclusive o que eu cuidava relinchava, e ele não tinha esse hábito de relinchar dentro do caminhão. Então, assim, além de ir pela minha intuição, que claro que era muito lógico que não ia dar certo, eu ainda respeitei a vontade do animal, que ele é muito mais intuitivo do que nós, né? Então, é importante que o tratador e a tratadora tenha essa noção e saiba administrar essas duas coisas, ainda que elas estejam distantes uma da outra, que é razão versus intuição. Então, nós trabalhamos com vidas, né? Não é com objeto. Não dá para brincar numa situação de risco que é tudo ou nada, tá bom? Então, a mensagem de hoje é sobre isso. Eu acho que um exemplo muito bacana para ficar muito fácil para o entendimento é que a razão é como se fosse um barquinho em alto mar que saísse de um porto para o outro. Você percebe que de um porto para o outro é um trajeto. Se por algum momento, durante esse trajeto, cai uma tempestade ou alguma outra coisa, a pessoa, se ela for muito racional ao extremo, ela sempre vai ter na mente que ela precisa atravessar aquele trajeto para chegar até o outro porto. Mas nem sempre é assim, né? Às vezes, aquele ocorrido no meio do trajeto, do caminho, é para você parar e pensar se é para você continuar ou se é para você regredir. Porque regredir nem sempre é perder tempo. Às vezes é ganhar tempo para pensar melhor
e ter uma nova postura, tá bom? Então é importante você parar e pensar diante de um problema. Será que é para eu ir ou será que é para eu voltar? Então, não era para você ir naquele momento até aquele outro porto. Então era para você voltar. Nada mais é que era um sinal. Então, se você for intuitivo, você com certeza vai ganhar mais tempo e vai sair de repente de uma furada, tá? Então, siga sempre o teu coração. Ainda mais nesse setor que nós trabalhamos com vida, né? Os animais eles precisam da sensibilidade e da nossa intuição. Um outro exemplo muito bom é um animal que você vê ele pela manhã no primeiro horário, você percebe que ele não tá bem. E aí, se você for muito racional, você vai simplesmente olhar, ele não tá bem, mas, bom, o animal ele tá aqui para trabalhar. E ele tem que trabalhar e você não fala nada. Pensou? E assim, esse animal ele depende do seu cuidado, do seu amor. Então você foi racional. Mas se você for pela sua intuição, você vai avaliar, você vai parar, avaliar melhor. É melhor que você tenha um animal parado por 2, 3 dias e recupere ele bem, do que você veja só a parte racional, que é só trabalho, trabalho, ele precisa produzir, produzir, mas para produzir, ele precisa primeiro estar bem, tá? Então, acredito que se você conseguir começar a administrar essas duas coisas, independente se elas estão distantes uma da outra, não importa, tá bom? É importante que você tenha essa administração profissional na tua vida. Então, a mensagem de hoje era sobre isso. Muito obrigada e até a próxima.